Quadrilha invade Bacabal, no Maranhão, e provoca terror entre moradores. Traficante brasileiro Marcelo Piloto é extraditado do Paraguai para o Brasil. Por que os Estados Unidos estão perdendo superioridade militar frente à Rússia e à China? Tudo isso hoje no Boletim da Semana. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Boletim Sobrevivencialista, sua fonte de notícias da semana. Hoje vamos começar com uma notícia que mais uma vez reforça aí o sucesso do Estatuto do Desarmamento. Quadrilha invade Bacabal, no Maranhão, e provoca terror entre os moradores. Os moradores dessa cidade viveram uma noite de terror no domingo, dia 26. Segundo relatos publicados nas redes sociais, uma grande quadrilha invadiu a cidade e, fortemente armada, assaltou bancos e empresas de valores. Queimou carros dentro da delegacia local e perseguiu policiais, disparando diversas vezes. De acordo com o tenente Costa, do 15º Batalhão da Polícia Militar, uma agência do Banco do Brasil foi saqueada pela quadrilha. Após os suspeitos irem embora, obviamente os moradores também roubaram o dinheiro. O brasileiro, dando aquela força. Em seguida, fizeram barricadas em ruas e avenidas da cidade, além da BR-316, que corta o município. O tenente informou também que carros da Polícia Civil foram incendiados dentro da delegacia local. Mais uma vez, nós estamos vivendo aí num cenário quase de... Como que era o Lampião? Do cangaço, né? Verdade. Enfim, vivemos aí num cenário como o do cangaço, como a gente conversou aqui, porque de fato é o mesmo sistema de funcionamento. É uma quadrilha fortemente armada que invade uma cidade, toma por completo, saqueia e vai embora. Se cada habitante dessa cidade tivesse um queima-porva aí, ia ser mais fácil para segurar essa situação, né? Mas enfim, não cabe aqui eu fazer comentários desse tipo. Vamos para a próxima notícia. Traficante brasileiro Marcelo Piloto é extraditado do Paraguai para o Brasil. Esse narcotraficante, que é conhecido como um dos líderes do Comando Vermelho, Marcelo Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, ficará detido no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, considerado de segurança máxima. Esse Marcelo foi aquele que teve uma série de situações onde nós inclusive vimos aí uma apreensão de um carro-bomba que supostamente seria utilizado no resgate dele também. Segundo a imprensa do Paraguai, ele deixou o país em uma aeronave do Grupo Aerotático da Força Paraguaia às 5h05 da manhã, e a extradição do brasileiro foi cercada de sigilo e segurança, envolvendo 3 barcos de patrulha das Forças Operacionais Especiais de Polícia, conforme a imprensa do Paraguai. Ou seja, uma baita de uma queima de recursos do governo para cuidar desse único cara, né? O Marcelo foi mandado de volta ao Brasil após ser acusado de assassinar uma jovem mulher que eu teria visitado no sábado, no dia 17. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, deu a notícia da expulsão do traficante em um post no Twitter. Decidi expulsar Marcelo Pinheiro, vulgo Pilot, do Paraguai. O nosso país não é uma terra de impunidade para ninguém, escreveu o líder. Poxa vida, esse presidente do Paraguai tá que tá, hein? É bom porque ele veio para a terra da impunidade, né? Aí ficou fácil. Rússia captura navios ucranianos próximo à costa da Crimeia após disparar contra eles. Pois é, o que aconteceu, de acordo com o lado russo, foi que a FSB foi forçada a agir, porque os navios, 2 pequenos navios de artilharia blindados e um rebocador, tinham entrado ilegalmente em suas águas territoriais, tentado ações ilegais e ignorado os avisos para parar enquanto manobravam perigosamente. Como resultado, os 3 navios foram apreendidos nas águas territoriais das federações russas no Mar Negro. Tá? De acordo com a resposta da Ucrânia, ela negou todas essas declarações da Rússia e acusou o país de agressão militar, inclusive pedindo que a comunidade internacional se mobilizasse para punir a Rússia. Supostamente o ataque russo ocorreu depois que eles recuaram e se dirigiram de volta para Odessa, porto no Mar Negro onde tinham começado a sua jornada. Essa situação da Rússia e da Ucrânia está ficando cada vez pior e eu gostaria que você se informasse mais sobre esse assunto, que é um assunto de importância global para que nós todos saibamos. Então vou deixar o link aqui na descrição e nos cards aqui em cima do vídeo do Marcelo lá do Hoje no Mundo Militar, onde ele explica com todos os detalhes possíveis essa situação.
Por que os Estados Unidos estão perdendo superioridade militar em relação à Rússia e à China? Um grupo de especialistas independente publicou uma análise sóbria e implacável de estratégia de defesa nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O papel global do que os Estados Unidos têm desempenhado por muitas gerações é baseado em um poder militar inigualável. Hoje, no entanto, a nossa margem de superioridade tem sido minada em áreas importantes, diz o relatório. O duro diagnóstico é resultado de uma solicitação do Congresso à sua Comissão de Estratégia Nacional de Defesa, um painel concebido para conduzir estudos independentes de defesa sobre o governo Trump. Aliás, na verdade, do governo Trump. A segurança e o bem-estar dos Estados Unidos enfrentam um de seus maiores riscos em décadas, afirma esse documento. A superioridade militar dos Estados Unidos diminui para um nível perigoso. A chegada do Trump na Casa Branca coincide aí com uma mudança de prioridades militares no país. Longe das operações de contra-insurgência, chamada Guerra ao Terror, e indo em direção a um preparo para um potencial conflito contra os seus principais concorrentes, que são China e Rússia. Mesmo aqueles concorrentes não tão diretos, como o Irã ou Coreia do Norte, apresentam novos e perigosos desafios. Basicamente, o que tem acontecido é que os Estados Unidos ficou muito tempo focado e especializando seu combate para uma zona como, por exemplo, o Afeganistão e toda aquela zona de conflito onde ele estava atuando, uma região desértica. Enquanto ele fazia isso, os seus concorrentes /adversários começaram a se especializar em um conflito muito mais amplo a nível de escala global em diversos cenários e também aprendendo com os erros e acertos dos Estados Unidos durante essa zona de conflito. Agora ele tem que correr atrás de uma maneira muito eficiente. Eu ainda acho, infelizmente, que nós estamos prestes a vivenciar um mundo pós-americano nas próximas décadas. Agora essa aqui vai ser boa, essa aqui é boa. Haddad vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Pois é, o candidato petista derrotado à presidência da República, Fernando Haddad, se tornou réu na segunda-feira, dia 19, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um caso que envolve suspeita de pagamentos irregulares para quitar dívidas da sua campanha à Prefeitura de São Paulo em 2012. Essa é a primeira vez que o ex-prefeito se torna réu de uma ação criminal. O caso é um derivado da Operação Lava Jato e a denúncia foi apresentada em setembro pelo Ministério Público. A denúncia teve base nas alegações do empreiteiro e doleiro Alberto Youssef, além de uma investigação da Polícia Federal. O Ministério Público acusa a campanha de Haddad de ter recebido de forma indevida 2,6 milhões de reais da empreiteira UTC Engenharia para saldar dívidas da campanha. Após a divulgação da decisão do juiz, Haddad negou qualquer irregularidade e classificou a conduta do Ministério Público como abuso. Segundo ele, o Ministério Público não tem provas para fazer uma denúncia de um suposto Caixa 2 e todas essas provas são fincadas na desgastada palavra de Ricardo Pessoa, que teve seus interesses contrariados pelo então prefeito Fernando Haddad. Mais uma vez, um lembrete aí de que nós temos que estar bem atentos e estudando muito quando chega uma época de eleição. Se você aí votou na Haddad, olha só quem você quase colocou no poder dessa nação inteira. Não somente isso, mas isso aqui se refere à campanha da Prefeitura em São Paulo. Agora ele está fazendo vaquinha para pagar a campanha à presidência, então vai ter treta aí também, só espera. Acidente com avião mata 4 pessoas em Minas Gerais e muda planos da Lava Jato em São Paulo. Esse eu tenho que ver no celular para ficar mais fácil. Um acidente aéreo provocou a morte de 4 pessoas na segunda-feira, dia 26, no município de Jequital, no norte de Minas Gerais. Esse avião de pequeno porte pertence ao empresário Adolfo Gel e caiu em zona rural da cidade no momento em que se preparava para pousar em uma das fazendas. Até aí, ok, mas tem um porém nessa história. O Adolfo era irmão de Rodolfo Gianetti Gel, que também é empresário e foi um dos denunciados pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo, por um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. O Rodolfo Gianetti é acusado de ter pago em 2012 a quantia de R$1 milhão a Lula em troca de uma suposta influência do ex-presidente junto ao governo da Guiné Equatorial para que este contratasse a ARG Limitada, empresa que pertence a Rodolfo para a construção das rodovias no país. De acordo com a Lava Jato, Rodolfo procurou a ajuda de Lula ainda em 2011, entre os meses de setembro e outubro daquele ano, para que ele exercesse a sua influência.
Mais um avião que cai e daqui a pouco ninguém mais sabe dessa notícia. Eu tive que usar o celular, inclusive, porque a maioria dos sites estava falando que somente um avião de um empresário caiu. O único site que apontou que esse empresário tinha correlações com a investigação da Lava Jato em relação ao Lula foi o site do IG. Então, vamos ver se isso é verdade ou não, né? Vamos esperar essa matéria acontecer, porque isso aconteceu hoje. Então ainda tem um tempo para maturar essa notícia. Bitcoin continua em queda e é negociado abaixo dos $4.000. Criptomoedas despencam. O Bitcoin voltou a cair no final da tarde do sábado, dia 24, e já é negociado abaixo dos $3.800, nas principais exchanges internacionais. No Brasil, a criptomoeda opera em queda de quase 10% no dia e é negociada a R$15.198. Agora que o mercado se mostrou incapaz de sustentar o nível de $4.000, muitos analistas apontaram $3.000 como o próximo nível de suporte crucial a essa moeda do Bitcoin. O analista Cryptomedication, que publica suas análises em um canal do Telegram, disse que continua pessimista no curto prazo pelo fato da velocidade da queda e por ela não ter diminuído. Ele afirmou que enquanto não houver um alívio ou uma consolidação por um período de tempo razoável, não haverá um retorno na alta do preço. Os criptoativos estão operando em forte queda nas últimas 24 horas, especialmente na última hora do momento que nós estamos gravando. Todas as criptomoedas desvalorizaram mais de 20% nos últimos 7 dias, com a maioria perdendo de 30% a 50% do seu valor, como é o caso do Bitcoin Cash. Apenas 8 criptomoedas conseguem se manter com um valor de mercado superior a de $1 bilhão. Como uma forma de comparação, no início do ano, mais de 40 criptomoedas tinham uma capitalização de $1 bilhão no mercado. Com essa queda, o valor de mercado somado chega a 126 bilhões, o mesmo do final de setembro do ano passado. Talvez a bolha que foi construída pela especulação das criptomoedas está fadada a estourar e muita gente vai perder dinheiro nisso. Vamos ver se o propósito das criptomoedas vai continuar existindo, que é uma forma muito interessante de você começar a gerenciar possíveis investimentos no futuro. Pai da MC Melody é acusado de sexualização infantil. Olha só, eu sei que parece uma bobeira, mas já vou explicar o que está acontecendo. Com o lançamento do clipe de Hoje Eu Tô um Nojo, a conduta da funkeira mirim Melody, de 11 anos de idade, voltou a ser criticada. E em meio à polêmica surtida nas redes sociais, o pai e empresário da garota foi acusado de sexualização infantil. Não é a primeira vez que o comportamento da garota é questionado. Em 2015, o Ministério Público abriu um inquérito sobre exposição sexual da então MC Melody. Com mega hair loiro e roupa decotada, o clipe, em parceria com a dupla Carlos e Christian, já conta com 7 milhões de visualizações no YouTube. Se você me pergunta, Júlio, o que isso tem a ver com a minha vida? Esteja atento, porque hoje, se você se você for um servente de obra e quiser colocar o seu filho para trabalhar contigo, para ele aprender o ofício, você possivelmente pode enfrentar problemas com o conselho tutelar. Enquanto isso, o cara coloca a filha dele usando roupas sensuais e dançando de forma sensual apenas com 11 anos de idade e nada acontece. Nos vemos nos próximos episódios do nosso boletim. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.